Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma aluna do Gran Cursos Online certa vez resolveu estudar para um concurso público. Ela trabalhava 7 horas por dia e via amigos e conhecidos tendo o dia inteiro para estudar para aquela mesma prova. Essa desvantagem fez com que ela se sentisse bastante para trás. Porém, ela tinha apenas uma meta: conseguir uma boa colocação, a ponto de garantir que estaria entre os primeiros colocados. Então, foi com tudo que ela decidiu estudar, foi para cima dos estudos e hoje vive um dilema muito positivo. Ela poderá escolher onde trabalhar. Ela passou em primeiro lugar para analista do Tribunal de Justiça do Pará, em segundo lugar para analista do Tribunal Regional Eleitoral. Você quer saber como foi possível largar nesta corrida atrás e mesmo assim chegar à frente dos demais? Então não perca a minha conversa agora com a Vanessa Mansur. Seja muito bem-vinda, Vanessa, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Gabriel, grande prazer meu e de estar participando, contando um pouco da minha história no seu canal. Mas antes de começarmos aqui, eu quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, um novo vídeo para você. Vanessa, da onde surgiu a vontade de estudar para concursos públicos? Assim, Gabriel, desde a faculdade, eu já sabia que eu queria concursos públicos. Devido ao estágio, devido a alguns familiares serem concursados, eu já tinha essa meta. Eu não sabia exatamente qual e nem quando eu começaria a estudar, mas desde quando eu entrei na faculdade, esse já era o pensamento. E eu comecei a estudar quando eu terminei a faculdade, no 10º semestre, eu já fiquei mais focada em concurso. E ali você definiu uma área, já tinha algum objetivo em mente ou foi pegando as matérias mais recorrentes? Como é que você fez? Pois é, esse foi um grande problema no início, que eu sempre fui muito desorganizada e eu não tinha um objetivo específico. Então, eu fui pegando as matérias que mais caíam em concursos públicos, que não teria como fugir, constitucional, administrativo, não teria erro, vamos dizer assim, e comecei a estudar. Só que o que acontece? A gente sabe que esse estudo não direcionado e por conta própria, às vezes não organizado, não leva a resultados tão satisfatórios. A gente não otimiza tanto o estudo. Então, por isso, eu passei um período estudando mais do que tendo resultados que eu necessariamente consegui depois, com uma mesma carga horária de estudo, só que organizada, com um cursinho, no caso, focado na carreira que eu queria, que depois eu defini ser analista. Depois de um tempo, eu defini que eu queria analista, assim, preferencialmente federal, mas em segunda opção seria o do TJ Pará, porque um grande problema que eu tive é que eu não queria sair do Pará. Era uma concurseira, que o concurseiro sabe que faz, roda o país inteiro, mas no fundo, eu queria muito ficar no meu estado. E assim, o concurso que eu passei, eu fui abençoada, nesse sentido de que é o TJ Pará e o TRE Pará, que a gente sabe que não é tão fácil, que às vezes tem a ver com quando sai o edital, vencimento, tudo mais. São vários fatores que interferem nisso. E enquanto você se preparava para concurso, depois de concluir a faculdade, ou até mesmo durante, você também trabalhava? Não, eu comecei a trabalhar, assim, quando eu me formei, eu comecei a advogar, mas por conta própria. Eu pegava algumas audiências, algumas causas com outros amigos, mas não era um horário fixo de trabalho, eu conseguia fazer minha rotina. Quando eu realmente tive um horário fixo de trabalho, foi a partir de 2015, que foi o cargo de auxiliar judiciário, que eu passei aqui no TJ Pará, e eu assumi e comecei a trabalhar em Benevides, que é uma comarca próxima de Belém, mas devido ao trânsito e tudo mais, era 1h30 para ir e mais 1h30 mais ou menos para voltar. Só que eu não fiquei tanto tempo lá, eu fiquei uns 5 meses, porque eu consegui uma permuta e no início realmente eu só estudava, depois que eu comecei a trabalhar, depois de um ano de estudo, vamos dizer assim. E como é que você fazia para conciliar essa rotina de trabalho de 7 horas por dia e os estudos para concursos aí já para o cargo de analista, que era o cargo que você buscava? Pois a gente pensa às vezes que é simples, algumas pessoas pensam, 6, 7 horas de estudo de trabalho é pouco, dá para conciliar,
mas na prática eu vivenciei que eu ficava muito cansada, porque chegar do trabalho, que a gente teve um desgaste tanto físico, de deslocamento e tudo mais, e também mental, para começar a prioridade do dia, que eu considerava assim, que quando eu chegava para estudar, o meu dia estava começando. Aí que eu tinha que focar todas as minhas energias nessa hora. Só que as minhas energias já estavam um pouco desgastadas. Então, assim, a questão de como eu tentei conciliar era organização mesmo e muitas vezes força de vontade, de tá cansada e tentar mesmo não ficar lendo por ler ou assistindo aula por assistir, distraída, mas realmente prestando atenção, focada, com uma atenção plena, né, no que eu estava fazendo, para poder ter resultado, porque eu já passei também por um período de que eu assistia a aula, eu lia, mas depois ficava, onde eu parei? O que eu li? Então eu vi que isso daí não funciona, a gente só está se enganando mesmo. E você bateu em um ponto importante. Muita gente me pergunta como vencer o cansaço, me diz que chega à sua casa já à noite e não tem mais força para estudar. O que você fez para conseguir driblar essa situação? Porque, como você disse, são 7 horas de trabalho, mais o transporte, mais tudo que é envolvido, acaba que isso consome uma grande parte do seu dia, né? Isso. Assim, o que sempre me motivou mesmo era o meu objetivo final. O que passava o meu sono, passava o meu cansaço, vamos dizer assim, eu saber que eu estava fazendo uma coisa, a única coisa que podia me levar ao objetivo, que era estudar. Então, assim, eu nunca vi o estudo como uma coisa ruim. Eu sempre gostei de estudar. Mas, claro, que no momento que a gente está estudando, fica com raiva do estudo, queria estar fazendo outra coisa, está cansado, essas coisas. Mas, assim, o estudo em si, sempre eu vi como uma coisa boa, porque algumas pessoas queriam estudar, ter essa oportunidade e não tem. Então, eu via como a única ferramenta capaz de eu conseguir meu objetivo. Então, eu ficava daquele dilema, às vezes cansada e tudo mais, mas no fundo eu gostava muito daquela hora que eu tinha para estudar, de aprender as coisas, de sentir que eu estou evoluindo, que cada dia eu estou sabendo uma coisa a mais, que a gente nunca acha que é o suficiente, que está preparada. Mas, assim, só o fato de um dia acertar 50% da prova, no outro dia 55%, não importa que eu não estou acertando 80%, 90%, que seria para passar. Mas eu estou crescendo. A tendência, assim, que meu pai sempre, quando eu fazia uma prova, ficava meio triste. Ah, pai, tirei 65. Aí ele, mas quanto tu tirou na outra? Eu falei, 60. Aí ele, então o que importa é a tendência. Aí eu ficava um pouco mais animada. Legal isso. O que importa é a tendência, né? Então, é um novo olhar para o resultado. Muita gente foca no negativo, né? Não consegui passar, ainda estou batendo aqui na trave. Você olhava essa tendência e via que estava evoluindo, e isso também te animava, te dava energia, mesmo quando o corpo já não estava querendo muito estudar, por mais que você gosta dessa atividade, né? Isso. E assim, eu nunca tive medo, vamos dizer assim, de fazer prova. Por mais que eu soubesse antes que eu vou me dar mal, que eu ia me dar mal, que eu não tinha estudado o suficiente, mas eu ia, porque assim, eu sempre aprendi muito fazendo questão, fazendo simulado e fazendo prova também de concurso, que eu fiz várias, que eu fiquei na trave, que eu fiquei longe, que eu fiquei próximo, que eu não fui chamada, tiveram várias. Então, assim, eu nunca fui aquela pessoa que ficava frustrada com o resultado, mesmo ruim. Eu só encarava, é ruim, posso fazer melhor, tenho que fazer melhor. Então, assim, eu acho que, para mim, pelo menos, encarar essa realidade era muito importante, porque a gente vê concretamente, não, eu fiz uma prova e tirei X. Então, não vou me impressionar, vamos dizer, com esse resultado, mas vou ver que ele é a realidade que eu tenho hoje para melhorar daqui para frente. Então, assim, eu fiz inúmeras provas, reprovações, perdi a conta. E você adotava algum método específico para estudar? Usava ciclo de estudos? Alternava as matérias, várias matérias por dia? Como é que você se organizava depois que você pegou o ritmo ali e acertou a mão? Assim, eu funcionava para mim umas 2 matérias por semana, porque eu gostava de fechar
uma matéria, né, dentro da disciplina e começar outra. Então, em média, eu ficava umas 2 matérias por semana. Aí, no final de semana, eu gostava sempre de fazer mais questões, um simulado com todas as matérias, vamos dizer assim. E, de resto, assim, era uma organização muito peculiar, porque várias pessoas têm os ciclos certinhos, né, de estudo, e eu gostava muito de pegar a ordem mesmo do PDF e ir até onde eu conseguisse, vamos dizer assim. Então, às vezes, num dia eu me programava para fazer, sei lá, 50 páginas de um PDF e mais algumas questões. Mas eu estava com vontade, terminava a minha meta, porque realmente eu sempre tinha que terminar a minha meta, mas às vezes sobrava tempo e eu estava com vontade de estudar alguma coisa específica. Por exemplo, uma matéria que a gente gosta, penal, processo penal, alguma lei nova, uma mudança. Aí eu pegava, não, já cumpri a minha obrigação, que é o meu cronograma, e agora eu vou pegar uma matéria extra, vamos dizer assim. Aí eu sempre deixei no meu cronograma uns extras para as matérias que eu estou com vontade de aprender, vamos dizer assim, e que, claro, estão no edital também, né? E você usava as ferramentas do Gran Cursos Online? Como é que foi esse apoio que o Gran forneceu para você neste momento? Assim, eu sempre gostei muito dos PDFs. As videoaulas também me ajudaram muito, mas em algumas matérias mais específicas, que eu não tinha domínio. Português, administração pública, mas as matérias de direito mesmo, que eu gostava de ler os PDFs, e as questões comentadas, para mim, assim, fundamental, porque além de fazer a questão, a gente vê alternativa por alternativa, o motivo de estar correta, de estar incorreta, porque às vezes a gente acerta, mas por outros motivos, às vezes por chute, ou às vezes até por uma justificativa que está errada. Em outra questão a gente iria errar. Então, assim, eu acho bem importante, mesmo nos acertos, ler todos os comentários das questões. Então, os PDFs, para mim, são maravilhosos. E o resultado da sua dedicação veio em grande estilo. Primeiro lugar no TJ e segundo lugar no TRE. Você Isso. lembra como recebeu essa notícia e qual foi a sensação no dia? Assim, é indescritível. Desde a primeira vez que eu já tinha passado, embora fosse para nível médio, em 2015, né, no TJ, eu tive um pouco dessa sensação. Mas agora que foi como se fosse meu objetivo final, foi indescritível, porque devido a eu pegar o gabarito da prova, quando eu corrigi, eu já vi que eu tinha me dado bem, colocado em alguns rankings, só que dependia também da redação. Então, o resultado realmente foi uma surpresa, porque quando eu obtive a nota total, somando redação com objetiva, aí eu vi, não, estou aprovada, e os grupos começam a fazer os rankings com as somas, eu vi, eu estou em primeiro, não, deve ter alguma coisa errada, como assim? Aí depois que eu vi, não, é real, estou em primeiro lugar. Então, eram 6 vagas. O meu pedido, meu sonho, era só ficar nas vagas. Então, quando eu vi que estava em primeiro lugar, foi um sentimento de dever cumprido e parece que um alívio, um peso que saiu das costas. Planejar novas etapas. E você já escolheu em qual dos dois irá trabalhar? Assim, o TJ ainda não finalizou, não foi homologado o concurso, ainda está nas fases de resultado e tudo mais, porque teve a suspensão devido à pandemia. No TRE, eu fui nomeada semana passada e vou tomar posse segunda-feira. Então, assim, até agora eu não tive... Essa entrevista foi bem oportuna, né? A gente pegou você dias antes de ser nomeada. Isso. Eu fui nomeada, eu acho que tem um pouco mais de uma semana. Entrar em exercício, quer dizer. Entrar em exercício. Aí já vou tomar posse, entrar em exercício segunda-feira. Eu acho que dia 28 já estou na minha comarca, na minha lotação. E, por enquanto, não precisei optar. E quando o TJ me chamar, vou ficar com um pouco de dúvida, porque a minha lotação do TJ é bem mais próxima da minha casa. Mas, assim, espero que dê tudo certo no TRE, porque ser analista federal era o meu sonho a princípio, vamos dizer assim, devido à carreira, algumas questões pessoais mesmo. Sim. E, Vanessa, você que conseguiu esse resultado tão positivo, atingiu o seu objetivo de ser analista, conseguiu conciliar, inclusive, com o trabalho
de 7 horas por dia. Qual conselho você daria para quem está também nesta batalha, às vezes um pouco desmotivado, às vezes um pouco receoso, receosa com tudo que está acontecendo, com o cenário de incerteza que hoje assola o nosso país e o mundo, e com isso acaba pensando em desistir? Qual é a sua dica para essa pessoa, para ela também ser imparável como você? Minha dica é sempre pensar no objetivo final, sempre tentar identificar os problemas, não fugir deles, sim identificar, reconhecer, para tentar trabalhar neles, porque todo mundo tem problemas. Por mais que a gente veja rede social, pessoas aparentemente perfeitas, todas as pessoas têm seus problemas, suas dificuldades. Um ponto que eu acabei nem tocando aqui, mas eu tive muita ansiedade, tive crises de ansiedade, cheguei a ir ao médico, tomar remédio durante essa preparação, porque a gente não controla direito nossa mente devido a tanta pressão, até interna mesmo. Então, assim, se você está com ansiedade, está com pouco tempo, está com dificuldade de memorizar, não pense que é só com você. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo que passa, em menor ou maior escala, tem esses problemas. Então, assim, tente trabalhar, tente estudar 1 hora que seja no dia, se for um dia ruim, 20 minutos, qualquer tempo é tempo. Para mim, é um erro, assim, tentar começar segunda-feira. Não, se é sábado, vamos começar sábado. Porque um dia é muito importante, 2 dias é muito importante. Então, assim, o tempo que tiver, o que importa é não parar, né? Ser imparável, não importa a velocidade, o que importa é realmente não ficar na inércia, não ficar na zona de conforto, não deixar para amanhã, o que pode literalmente fazer hoje. Você deu algumas dicas importantes, né? Primeiro, saber que todo mundo passa por isso e pedir ajuda se for necessário, como você pediu aí em relação à ansiedade, que é talvez o mal do século, principalmente para concurseiro, mas para todo mundo, né? Todo mundo convive com isso, é muita informação, é muita coisa, é muita demanda simultânea. Acredito também que essa questão de você dar o primeiro passo, não esperar segunda-feira, logo depois desta entrevista, já dar o seu primeiro passo, depois você dá mais um, depois você dá outro. Você não precisa enxergar o caminho inteiro para atravessar o percurso. Você vai enxergando talvez os próximos 10 metros, os próximos 20 metros, e de 20 em 20 você chega lá. E eu tenho uma dúvida aqui, última dúvida. Você se sentia 100% preparada antes das provas do TJ e do TRE, nas quais você foi aprovada aí nas primeiras colocações? Não me sentia. E, assim, antes desses resultados, alguns concursados me falavam assim, não, você nunca vai se sentir preparado. Aí eu pensava, não, isso não é verdade, porque eles estão falando isso, mas não é bem assim, só é para me estimular e tudo mais, mas é verdade. Posso confirmar que é verdade. As vésperas de prova tinha coisas que eu achava que eram básicas, e eu, meu Deus, eu não sei, não lembro. Aí eu corria e olhava e lembrava. Eu fiquei, eu não sei nada, porque eu estudei tanto e tem um monte de coisa que eu considero básica e não sei. Então, realmente, é verdade. A gente nunca se sente 100% preparada, a gente não sabe o edital inteiro, nem precisa saber. Justamente por isso que tem os cursinhos, as orientações para estudar focado no que mais cai. E isso é unânime. Eu já entrevistei aqui, acho que quase 100 ou mais de 100 convidados, e todos me falam que, às vezes, minutos antes da prova, viram um assunto que não reconheciam, que não entendiam direito, alguém comentou alguma coisa que bagunçou a cabeça, já saíram da prova, às vezes, achando que tinham ido muito mal. Então, é comum essa sensação de não estar 100% preparado. Geralmente, quando a pessoa sai e fala muito segura, geralmente não é a regra, às vezes é o inverso, né? A pessoa não foi tão bem assim e a falta de conhecimento fez ela achar que tirou, que gabaritou. Então, é interessante saber que isso também aconteceu com você, e parabéns mais uma vez pelas aprovações, pela dedicação, e obrigado pela confiança aqui no Gran Curso Online, que eu sei que você escolheu como parceiro para alcançar esse sonho. O mérito é todo seu, mas acho que a gente conseguiu contribuir um pouquinho ali, que seja,
para dar um direcionamento e uma direção rumo ao lugar correto, né? Então, eu desejo muito sucesso a você nesse novo trabalho aí que começa segunda-feira já, né? Então, parabéns. Segunda-feira sou oficialmente servidora da Justiça Federal. Servidora federal, olha que chique, federal. Já pode falar aí para a família que é analista federal, isso aí demanda respeito aí um cargo desse, né? E também carrega muita responsabilidade, tem que servir muito bem o cidadão. Nas eleições agora. E vai ser puxado. Então tá bom, Vanessa, muito obrigado pela presença, foi um prazer conversar com você, sempre é um prazer conversar com os nossos alunos, com as nossas alunas. E a você que nos acompanha, muito obrigado também. Não deixe de assinar o nosso canal, ativar as notificações, deixe seu comentário aqui, deixe aqui as suas percepções sobre a entrevista, vai ser um prazer ler o seu feedback. Muito obrigado e até a próxima quinta-feira para a nossa próxima entrevista. Até mais. Tchau, tchau.